Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não esqueça do mais importante. Qual é o mais importante? É se inscrever no canal, tem um íconezinho aí do lado. Esse é o momento que você clica nesse link e se inscreve no canal, tá bom? Quero apresentar a minha equipe hoje. Na mesa de comando temos o Fagner Arruda na produção, Fátima Nunes. Obrigado, equipe. Vamos que vamos. Quero falar para vocês que esse episódio é um oferecimento da Eniverse. Se você precisa de soluções de tecnologia para monitoramento, rastreamento, Monitrip ou serviços de atendimento SAC 0800, entre em contato com este número que está aparecendo no seu vídeo e você vai falar com um dos consultores da Eniverse, que é parceira nossa aqui no Despluga. Eu quero falar da nossa convidada. Ela é fonoaudióloga, é pós-graduada em acupuntura, ela é uma grande referência em saúde reprodutiva. Núbia Amada. Amado, né? Amada. Amada. Núbia Amado, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Dividindo um pouquinho do meu conhecimento, da minha prática, da minha vida aqui com vocês, porque é o que a gente faz, né? É cuidar da saúde reprodutiva do casal. Então vai ser assim uma tarde maravilhosa. Legal, vamos que vamos. Primeiro, é bom que as pessoas te conheçam, né? Núbia Amado por Núbia Amado. Quem é a Núbia Amado? A Núbia Amado é uma mulher que vem evoluindo, né? De uns 20 anos para cá. É uma mulher que vem crescendo, que vem caindo, que vem aprendendo com os erros, que vem sendo autodidata em várias áreas. A Núbia Amado é mãe, é psicóloga, é fonoaudióloga, é administradora. Você fez psicologia também? Não, mas a gente psicóloga faz do psicóloga dia a dia, né? do dia a dia, né? A gente é enfermeira, a gente é advogada, a gente tem todas as profissões enquanto a gente é mãe, né? E eu acho que essa é a minha maior função, é de ser mãe e esposa, né? É isso Legal. que dá norte à minha vida, né? E eu queria agradecer a presença do Tiago ali, né? Temos o Tiago aqui. Que é o meu marido, que é a minha parte Que é o esposo dela. Seja bem-vindo, Tiago. Que dá sentido a tudo isso, né? Então, a Núbia Amado é essa pessoa amorosa, essa pessoa que é brava de vez em quando, mas é uma pessoa extremamente flexível com tudo, né? Tem os meus pensamentos rígidos, minhas concepções, né, de vida. Mas a gente tá aí, a Núbia Amado é essa. Legal aqui você, eu vendo o seu Instagram, né? A sua imagem é exatamente o que está lá no Instagram, não muda nada. Tem gente que quando a gente vê pessoalmente é totalmente diferente, né? Não, você é exatamente como você se apresenta no Instagram, isso é legal, né? A gente tenta não modificar muito, né? Ainda bem que o Instagram tem alguns filtros, né? Que tiram um pouquinho o cansaço do dia a dia, mas eu sou isso daqui mesmo. Legal. Quero agradecer ao Fábio, né, que foi quem indicou você aqui pra gente. Mas assim, você já ouvi falar de você de outras pessoas, inclusive. Sim, alguns convidados estiveram aqui e já falaram de você, mas a sua indicação foi do Fábio, que é irmão da Fátima, né, que indicou você. Fábio é um amor de pessoa. Legal. Bom, como é que nasceu, Núbia, o seu interesse por essa área de reprodução, né, reprodutiva, né? Então, é bem complexo, né? Porque quando eu trabalhava na fonoaudiologia, eu trabalhava muito na questão da comunicação, né? E eu parei para... Teve um certo momento que eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. Eu percebi que muitas mulheres que tinham dificuldade de comunicar-se com o mundo, né? Onde elas assumiam papéis que eram determinados por outras pessoas, onde mulheres que eram controladas demais por homens, onde os homens queriam que elas fossem de um determinado jeito, onde elas tinham criações muito castradoras, né? Eu percebia que elas tinham
alterações nas funções geniturinárias. Então, eram as mulheres que desenvolviam muito miomas, eram mulheres que tinham câncer de colo de útero, eram mulheres que tinham dificuldade de engravidar, eram mulheres que tinham problemas com a menstruação. Falei assim, gente, tem alguma coisa ali, né? E aí eu parei para sentar e estudar, eu percebi que a laringe tem a mesma mucosa da vagina. Eu falei assim, olha, as coisas estão ali se encaixando, né? E aí, o que acontece? Uma mulher, quando ela está menstruada, a voz dela fica mais grave. Ela muda o comportamento dela. A mulher, quando ela está ovulando, ela muda o comportamento dela, né? Uma mulher que não consegue se impor, uma mulher que ela não consegue expor as suas ideias, que ela não consegue colocar, que ela não é escutada, ela tem um problema ovariano. Então, problemas na infância que impedem a menina, por exemplo, de ter tomadas de decisão, de defender o ponto de vista dela, entendeu? Ela pode ter algum problema na idade fértil dela. Ela pode ter problemas, por exemplo, quando ela não consegue, ela tem dificuldade, por exemplo, de tomada de decisão, de resolver problemas, de ampliar o raciocínio dela para infinitas possibilidades para ela resolver questões. Pode ser uma mulher que tem ovário policístico. Entendeu? Então, a criatividade dentro da metafísica, né? A criatividade em resolver problemas, não só em pintar, né? Fazer arte, mas em resolver problemas, ter tomada de decisão, ela está diretamente relacionada ao ovário, né? Ao movimento do ovário. A flexibilidade da mulher, quando ela é muito inflexível com as coisas, ela é muito rígida, e talvez a vida dela tenha levado ela para essa rigidez, né? Ela pode ter uma rigidez tanto ligamentar quanto de trompas. Né? Então, são mulheres que apresentam alguma alteração nas trompas. Mulheres que não conseguem expor as suas ideias, têm que ser alguém diferente, né? De quem ela é ali obrigada a ser, ela pode ter alterações uterinas. Mulheres que tiveram criações crachadoras podem ter dificuldade em engravidar ou podem ter aborto de repetição. A gravidez está ligada com eu diria, a saúde emocional da mulher? Completamente. A saúde emocional da gente, a gente tem que ter uma ideia seguinte. Aqui no cérebro da gente, a gente tem a glândula pineal, que ela cuida, ela comanda absolutamente tudo, né? E ela é ativada à noite para liberar melatonina, de dia para liberar cortisol, então é o que faz a gente se mexer, né? E ela conecta a hipófise e o hipotálamo. A hipófise e o hipotálamo é quem solta hormônios para os ovários da gente. Então, vai falar assim, olha, vamos liberar agora estrogênio, vamos liberar hormônio luteinizante, vamos liberar folículo estimulante. Então, quando a mulher está estressada, quando ela está extremamente ansiosa, quando ela não dorme bem, quando ela tem uma liberação excessiva de cortisol, o cérebro fala assim, cara, não é uma pessoa que pode engravidar. Eu tenho que liberar outro tipo de hormônio para eu não matar, para ela não se matar. Para ela não ter, por exemplo, uma parada cardíaca. Entendeu? Então, eu vou precisar organizar esses hormônios dela. Será que uma mulher que está no estresse crônico, que está numa síndrome de pânico, que está numa depressão, ela precisa mais de hormônios que ajudem ela a estabilizar ou ela precisa de hormônio para estimular a ovulação? O corpo é muito inteligente, né? Então, existe um eixo chamado eixo hipotalâmico hipofisário ovariano, que vem daqui da cabeça e se liga com os ovários. Quando esse eixo não é ativado, liga na adrenal. E as adrenais vão liberar mais cortisol para sua corrente sanguínea. Legal. Entendeu? Eu lembrei de um filme, né? Lucy, que em determinado momento... A atriz, ela está no avião e ela está se decompondo por conta da... Sim. Você viu esse filme? Sim. Aí ela diz que há um determinado momento do corpo que o mais importante para ele é preservar a existência. Exato. Né? É isso mesmo? É isso. A ideia a ideia mais ou menos é essa. O corpo da gente é muito inteligente. O corpo da gente é muito inteligente. A gente chega num nível de performance
que todo corpo é capaz, né? Só que quando você chega naquele nível de performance, você começa a não dormir bem, começa a não se alimentar bem, começa a ter um estresse crônico, tudo que o seu corpo estava produzindo tem um limite. Ele precisa de um descanso. Quando você não se dá esse descanso, é como eu falo assim, ó, gente, vamos parar agora antes que o universo pare. O corpo da gente está dando sinais de que se você não parar, o universo vai te parar. E quando o universo para, gente, ele para durante meses, né? Que é a síndrome de burnout, por exemplo. Então a gente chega no ápice da performance da gente, corpo produzindo tudo em alta escala aqui dentro. Você entrou no cansaço tão grande, num estresse a nível celular, e ele fala assim, olha, eu vou te dar uma estafa. E algumas pessoas entram numa estafa e não param. Aí vai parar dentro de uma mesa, de uma maca de hospital. Caramba. É. Vamos nos aprofundar mais nesse tema. Mas a gestão de estresse, né, que a gente tem que fazer. Legal. Mas eu quero antes começar lá no início, na acupuntura. Como é que é? A acupuntura é maravilhosa. Então, a acupuntura entrou na minha vida. Eu já gostava muito de práticas integrativas, né? Gostava de outras práticas que a medicina não convencional, né? Ela não era tão adepta naquela época. De que origem a acupuntura? A acupuntura a gente tem várias origens, tá? Não é chinesa, não. Não é ela japonesa. É chinesa, ela é indiana, ela é egípcia, ela é coreana e ela é japonesa. Né? Então a gente tem várias vertentes ali. E eu sei um pouquinho de cada. Eu não sei. Eu sei muito pouco. Cada escola, digamos assim, trata ela de uma forma diferente. Ela tem o mesmo princípio filosófico, que é o equilíbrio do ser humano dentro do yin e do yang, né? Onde a gente tem o feminino, o masculino, e eles são dependentes, né? Onde a gente tem o dia e tem a noite, e eles são dependentes. E a gente tem a matéria e tem a energia, e eles são dependentes. Então, a coreana, por exemplo, a acupuntura coreana, ela leva muito em consideração a palma da mão. Então, todo o tratamento, todo o microsistema da gente, para mexer em todo o corpo, é feito na palma da mão. Então, a gente tem mais de 100 pontos na palma da mão. Entendeu? Entendi. Já a acupuntura japonesa, ela tem um tipo de diagnóstico um pouco mais diferente, né? Através da palpação, e as agulhas são um pouco mais finas, a inserção é menos dolorida. É mais fina? São mais finas? A agulha japonesa ela é muito mais fininha. Então, Obrigado. As pessoas geralmente não sentem dor, né? O diagnóstico é indolor aquelas... Depende. Eu não falo que é indolor, porque as pessoas falam, acupuntura nem dói. Dói sim. Dói muito, dói pouco ou não dói nada. O que vai variar? O ponto. Por exemplo, eu tenho pontos que são na ponta da unha. Imagina, pontos aqui vão doer. Agora, pontos que são no meio da perna, no braço, não vão doer. Entendeu? Onde a gente tem um pouquinho mais de tecido adiposo, já não dói. Mas tem pontos que vão doer um pouquinho, sim. Mas não é uma dor exagerada. Quando você vai no acupunturista, que você tem aquela picada, que a pessoa tá doendo muito, picou ou um tendão, ou um ligamento, né? Pegou um pontinho errado. E o que mais a gente tem são profissionais que têm diploma e não estão capacitados. É mesmo? Existe isso? Há essa possibilidade? O que mais tem? Ele tirou o diploma, estudou e não consegue... Tá habilitado? Tá habilitado. Estudou? Não. Tá. Entendeu? Não se dedicou, na verdade. Não se dedicou. Né? Então, às vezes a gente olha por postagem, às vezes eu fico sapecando, igual uma pipoca no óleo quente, quando eu olho umas postagens, né? Eu falo assim, meu Deus do céu, a pessoa ainda publicou o que ela está fazendo de errado, né? Porque eu sou extremamente... Os meus alunos sabem que eu sou muito chata com ponto, com anatomia, entendeu? Eu falo assim, gente, abre o livro de anatomia, não fiquem olhando fotos. Ninguém aprende a colocar agulha. Imagina um curso de enfermagem sendo feito online. Não dá para ser desse jeito, né? Então, eu sou muito criteriosa com essa questão de colocação de agulhas, entendeu? E eu sou muito exigente com os meus alunos também, porque de alguma forma eles recebem o meu nome, né? E eu honro muito a escola que me formou. Né? Eu sou formada pela Associação Brasileira de Acupuntura, que ela foi a primeira e a maior da América Latina. Então, eles são realmente profissionais extremamente exigentes. Você estava conceituando a acupuntura, né?
E se eu não deixar você terminar a sua... A gente vai ficar até meia-noite falando. Não é por isso. É que minha mãe vai me bater, sabe, quando eu chegar em casa, porque ela briga comigo dizendo que eu não deixo os convidados concluírem a sua... Ixi, então nem eu vou deixar você falar aqui. Ela não deixa. Euclides, você não deixa, meu filho, a convidado, o convidado. Pergunta, né? E eu no meio da... Porque a gente foi conversando e você falou, aí eu quis saber, né, sobre essa questão de alguém formado que tem diploma. Mas aí, vamos voltar lá? A gente estava voltando na acupuntura. Então, a acupuntura, ela tem uma base oriental. Ela é medicina oriental, né? A medicina aqui toma conta da minha vida profissional, a medicina tradicional chinesa, né? Então, toda a minha carga filosófica é em cima da prática chinesa. É claro que hoje existe uma melhor do que a outra? Não. Vai eu de novo interrompendo. Não existe. Não existe? Não. São paralelas. Existem necessidades, entendeu? Então, por exemplo, um paciente que chegou lá para mim, dependendo do diagnóstico, eu vejo que a metodologia, a técnica japonesa naquele momento vai ser melhor para aquele paciente. Você está entendendo? Entendi. Então, assim, varia conforme a necessidade do indivíduo. Por isso que eu não uso protocolos. Protocolos, a gente engessa os pacientes. Você não é igual à sua esposa. Os gêmeos não são iguais. Entendeu? Eles têm organismos diferentes, por mais que eles se pareçam. Né? Então, são duas pessoas diferentes. Né? Então, a gente usa... o tratamento conforme a necessidade do paciente. Entendi. Entendeu? Tá, quais são esses casos? Assim, melhorando a pergunta. Quais são os casos em que a acupuntura é indicada? Todos. Não existe absolutamente nenhum caso em que ele não é indicado. Desde a vida intrauterina, desde quando você é um simples espermatozoide, um simples óvulo, a gente já começa ali cuidando de todo o arcabouço que vai cuidar, né, que vai fazer com que aqueles gametas se desenvolvam, né, e virem pessoas de verdade. Até o último suspiro da vida. Pode-se usar a acupuntura? Pode. Existem livros filosóficos dentro da acupuntura que eles falam que até no momento da morte, né, a acupuntura seria muito bem utilizada e ajudaria aquele corpo a se desprender, né, desse campo com mais facilidade. Como, por exemplo, alguém que é acometido de uma dor ou de um mal, ela pode ser beneficiada pela... Então, vamos lá. A gente tem bases fisiológicas da acupuntura, né? A acupuntura, ela age no sistema nervoso parasimpático, né? E ela faz esse equilíbrio com o sistema nervoso simpático, tá bom? Então, por exemplo, quando você está muito nervoso, vai fazer uma grande apresentação, o que você tem? A tendência é você ter prisão de ventre ou diarreia? Diarreia. Por quê? Porque atingiu o sistema nervoso simpático, né? Você está em alerta, você está muito tenso, liberou uma carga de noradrenalina dentro de você. Então, você ficou agitado. É por isso que a gente tem aquela cólica, né? Aqueles burburinhos, né, intestinais, e a gente fica muito nervoso. A acupuntura, ela vai agir para quê? Para equilibrar esse sistema nervoso parasimpático. É o que vai equilibrar o simpático. Entendeu? Então, vai jogar uma outra carga ali, ó. Vamos relaxar, vamos melhorar. No caso de dor, ela começa a liberar analgésicos, porque são pontos específicos com impulsos cerebrais. Então, a gente vai mandar comandos para o cérebro e aquilo ali vai começar a liberar acetilcolina, endorfina, ocitocina, hormônios neurotransmissores que são necessários para aquele paciente. Então, no caso de dor, a gente faz analgesia. Não é anestesia, é analgesia, né? Não tem alopatia, não tem medicamento ali. E a gente consegue fazer isso dentro de centro cirúrgico, paciente para fazer raio-x, paciente que está com muita dor, né? Paciente que está com a coluna travada, entendeu? A gente consegue mexer nessa área de tratamento demora quanto tempo, mais ou menos? Qual tipo de tratamento? Por exemplo, um tratamento... Qual é a maior demanda que tem no tratamento? Hoje em dia é porque as pessoas sabem muito da questão acupuntura-dor, né? É tipo assim, surgiu o nome acupuntura, meu avô fez para dor naquela época, né? Então surge sempre para dor. Depende muito do profissional que está te atendendo, se ele tem uma técnica mais profunda, se ele é perspicaz em saber exatamente aonde que ele vai colocar, né? Então, pode ser que você entre travado dentro de um consultório e saia andando. Já aconteceu lá na clínica de entrar uma senhora, acho que até a filha dela vai me assistir, ela entrou de muleta, ela não estava conseguindo pisar no chão,
né? Aliás, com uma bengala, não estava conseguindo pisar porque o joelho muito inchado, dolorido. Entrou, ficou lá 1h30 comigo, deu tchau pra recepção e foi embora. E deixou a muleta, a bengala. Lá vai minha secretária correndo atrás. Então, quem tava na recepção falou assim... Cara, ela faz milagre, né? Meu Deus do céu, a gente tem que trazer... Não, gente, calma, né? Não é assim. Mas é porque a gente pode ter reações adversas dentro de um consultório. Pode ser que aquela dor minimize 10%, pode ser que aquela dor suma de verdade. Né? Eu não sei qual a recepção do corpo daquela pessoa. O organismo, ele é receptivo a que ponto? Se você estiver tomando medicamentos, por exemplo, pode atrapalhar ou pode me ajudar. Se você estiver tomando algum opioide, pode me ajudar. Se você estiver tomando algum benzodiazepínico, pode me prejudicar. Entendi. Entendeu? Então, o acupunturista ele também tem que ter noção de que farmacologia. É porque geralmente você vai ao médico, né? E ele passa algum medicamento e dá um prazo. Ó, você vai tomar esse medicamento durante tanto tempo, né? Por isso que eu fiz a pergunta. Qual é o tempo médio de uma... É muito relativo, né? Então, assim, como a gente vai cuidar de um pós-cirúrgico? Pode durar aí 3, 4, 5 meses. De uma reabilitação... Pode durar uns 3, 4, 5 meses, igual a fisioterapia, mas na questão de dor, para tirar a dor é muito rápido. É mesmo? É. A questão da dor. Se aquela parte daquele corpo vai estar reabilitada ou não, é uma outra história. Mas facilita o trabalho da físio, por exemplo, porque às vezes você pode não estar conseguindo fazer uma fisioterapia bem feita porque você ainda está com dor. E a acupuntura, ela ajuda na flexibilidade do ligamento, do tendão, músculo, né? Aumenta a circulação daquela parte lesionada. Então, ela meio que antecipa demais essa recuperação, entendeu? Você pode ir lá e fazer uma sessão e ficar bem, como você pode fazer 10. Tem muita rejeição das agulhas por ser agulhadas? Demais. Eu odeio agulha. A única agulha que eu gosto é a agulha da acupuntura. Né? As pessoas já chegam pra mim assim, Nubia, olha, eu tenho pânico de agulha. Eu falei assim, não, eu também, não se preocupe, a gente vai dar... E existem técnicas de como você coloca a agulha, né? Algumas escolas, eles priorizam por ensinar essas técnicas, outras não. Né? Outras querem mesmo que dê o teti, que é como se desse um choquezinho na pessoa. Eu já não procuro esse teti dessa forma. A minha inserção, ela é muito indolor. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu não senti absolutamente nada, mas é a técnica, entendeu? Eu já atendo bebês recém-nascidos. É mesmo? A Fátima vai olhar, depois ela, né, coloca umas fotos aí. Tem bebês recém-nascidos, entendeu? E que fazem, não choram, ficam lá, até dormem na sessão. Crianças, adolescentes, idosos. Então, é a técnica. Mas tem rejeição sim, viu? A gente vê filmes aí. Quantas agulhas, assim? Qual é a quantidade de agulhas? Olha, pela literatura clássica, o melhor acupunturista, ele faz a acupuntura com uma agulha. Ele faz o estímulo em um ponto até achar o equilíbrio energético daquele ponto e vai passando para outro. Ele faz com uma agulha. Antes, na antiguidade, era feito dessa forma. Ele pegava uma única agulha de ouro, ou de bronze, né, ou de prata, e fazia acupuntura com pontos específicos. Ia lá, pegava, e tudo isso, como é que eu vejo se aquele paciente entrou no equilíbrio? Artéria radial, pulsação de artéria radial. Então, a gente vê se mudou a pulsação da artéria radial. Nós temos 12 campos de verificação só na artéria radial. A gente pode ver por aqui e a gente pode ver pela língua também. Né? Então, alguns desequilíbrios a gente confirma na língua. E aí, ele via por isso. Hoje eu tento usar o menor número de agulhas possíveis, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai deixando mais requintado, né? Legal. E assim, na sua visão, quais são os benefícios de alguém optar pela técnica da acupuntura? Primeiro, a gente não pode pensar só em tratamento, a gente tem que pensar em prevenção. Então, você prevenir uma doença é muito mais barato do que você tratar. Se você tiver como manutenção de saúde, é a primeira escolha que você tem que fazer. As pessoas hoje, a gente tem uma cultura que a gente só procura um profissional da saúde quando você não está bem, quando você está doente.
né? E as coisas não podem ser assim. A gente tem que procurar como medidas preventivas, evitar a doença. Núbia, qual foi a última vez que você ficou doente? Faz uns 17 anos. É mesmo? É. Garganta? Não fico. Gripe? Não fico. Entendeu? Não fico doente por nada. Mas por quê? Porque a prioridade da minha vida é prevenção. Porque eu sei que no dia que eu ficar doente, a gente tem que pensar o seguinte, eu vou ficar doente, mas o meu corpo tem que levar menos tempo para se recuperar. Entende? Tem pessoas que ficam doentes e levam muito tempo para se recuperar. Você vê que uma gripe numa pessoa, ela pode levar ali 1 mês e não fica legal. E tem pessoas que ficam ali 3 dias com uma coriza, uma rinite e o corpo se recupera. Entende? Então, a prioridade da gente, enquanto acupunturista, tem que ensinar a questão da prevenção. Segundo, quando a gente entra no tratamento, a gente tem que ver a questão do tratamento de enxaqueca, tratamento de ciclo menstrual, tratamento de infertilidade, né, osteoporose, artrite, doenças reumatológicas, doenças cardiológicas, pneumologia, endocrinologia, tudo isso entra no ramo da acupuntura, né? Psiquiatria, então a gente Muitos entra idosos te procuram? Geriatria, sim, com dores articulares, né? Somente artrite e artrose. O idoso tem bastante, né? Tem, né? Então, as articulações começam a inchar, então a gente vai cuidar mais dessa parte articular deles. Núbia, mudando de assunto, já entrando na parte de gravidez, né? Que é a sua especialidade, existem muitos casais que realmente não conseguem ter filhos? Olha, segundo dados, né, dados mesmo da ciência, a gente tem de 10 a 15% dos casais são inférteis. Nossa, são muitos, né? Então, a realidade é outra. É um número alto que eu quero dizer. A realidade é muito pior. A realidade... Teve um congresso de nutrição que foi recente, que eles colocaram que daqui em 2025, mais ou menos, eles iam ter uma média de 23% dos casais inférteis, né? Eu falei, vocês estão sendo otimistas. Porque pela prática é muito mais. Você sabe por quê? Porque a infertilidade é uma coisa que não é conversada. Os casais, eles não falam que eles são inférteis. Numa pesquisa, os casais não falam que são inférteis. É muito difícil. Por questão social. Imagina, você vai para um churrasco, vai para uma confraternização, sempre tem aquele engraçadinho que fala assim, e aí? Não veio um filho, não? Cadê o bebê? Vai ficar pra titia mesmo? Sabe? E aí fazer algumas brincadeiras pesadas, né? Com o homem, faz algumas brincadeiras pesadas com a mulher. E às vezes a mulher, ela tá na terceira perda dela. Ela tá no 3º aborto dela. Só que a gente não é obrigada a expor para a sociedade o que a gente está passando, entendeu? Então é muito complicado porque os casais não querem falar sobre isso. É difícil falar porque a mulher ela se sente numa situação de impotência. É mais comum na mulher ou no homem? E até uns 5 anos, a gente ainda enxergava a mulher, né, como maior incidência. Hoje a gente pode colocar aí 50% homem e 50% mulher. Aí no B, por quê? Aumento da diabetes, obesidade, falta de atividade física, falta de suplementação, falta de sol. A vitamina D, ela é um hormônio, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio essencial na fertilidade. Entendeu? As pessoas não querem mais pegar sol e quando pegam de forma errada, né? As pessoas não se alimentam bem. As pessoas perderam o hábito de consumir sais minerais. Se alimentam de muito açúcar, muitos derivados de leite, muito glúten. Entendeu? Os hábitos são péssimos. A poluição eletromagnética, a gente está exposto a YouTube, a Wi-Fi, a Bluetooth, a celular, a radiação. A radiação hoje, ela é um precursor da infertilidade. A gente tem artigos publicados, né, sobre a infertilidade na danificação do espermatozoide, na danificação dos óvulos. Entendeu? Então, são inúmeros fatores que levam à infertilidade.
Então a gente não sabe mais diferenciar, é mais homem, mais mulher. Então a gente passa organizando o homem, a mulher, ela tá toda ali. A gente, vamos fazer um espermograma no homem, vamos fazer um espermograma. Ai, meu marido, ele não quer, ele acha que o problema é só meu, né? Aí ela tá toda bonitinha, toda redondinha, pronta para engravidar. Quando ele chega com o espermograma dele tudo zerado, os espermatozoides péssimos, espermatozoides com dupla cabeça, com rabos cortados, com alta fragmentação de DNA. Então a gente realmente fala assim, olha, perdemos um tempo com você podendo organizar o marido. Logo, né? E não foi, por quê? Porque na cabeça do homem, o problema é sempre com a mulher. Todo mundo que precisa, que tem essa dificuldade de engravidar, os casais, né? Eles procuram ajuda ou eles ainda sentem muito preconceito? Acham que isso é uma coisa antiquada ou tem vergonha de procurar? Hoje em dia a gente já está fazendo um trabalho aí de formiguinha mesmo, de conscientização, né? Então, chegou com 30 anos... vai fazer seus exames, né? Faz os exames, o homem faz o espermograma, a mulher, vamos ver contagem de folículos, vamos investigar a endometriose. A investigação começa na menstruação. Porque na menstruação é aquela mulher que sente muita dor, muita cólica, é uma mulher que tem que ser avaliada. E tem médico que fala assim, não falo só médico, tem profissionais da saúde que falam assim, é normal a cólica. Não é normal. Cólica não é normal. Não é normal uma mulher ter que ir para o hospital tomar tramal. Não é normal. Pode ser uma endometriose. A endometriose, ela não deveria ser causa, por exemplo, de infertilidade, uma vez que ela cresce fora do útero. Mas por que ela é? Porque é uma doença inflamatória. Porque é uma doença que causa aderência. Então, ela pode prender os ovários, ela pode prender as trompas, ela pode necrosar, por exemplo, ela pode acometer o intestino, ela pode acometer a bexiga e a mulher pode ter que tirar parte do intestino, parte da bexiga, ela pode perder as trompas, ela pode perder os ovários. Então, assim, tem que ser investigado, né? Então, tudo começa ali no ciclo menstrual e os profissionais de saúde têm que dar uma atenção maior às queixas que as mulheres dão. Aí a gente começa, calma. Você está tentando engravidar? Não, ainda não. Então, assim, vamos começar a fazer algumas investigações aqui, só para a gente, né, tirar aquilo que não é bem-vindo na fertilidade e melhorar a sua saúde reprodutiva. Quando ele vem, Núbia, eu já estou tentando engravidar há 8 anos. Eu falei assim, como assim 8 anos? Núbia, todo mundo me dizendo que era ansiedade, que era ansiedade. A ansiedade atrapalha? Atrapalha. Mas pessoas ansiosas engravidam? Engravidam. Então, ela não é somente ela um impeditivo. Por que ela está tão ansiosa? Porque é uma mulher que já está tentando há 5 anos, 6, 7 anos. É óbvio que ela tem que estar ansiosa. Porque se ela não tiver, a gente encaminha para psiquiatria, concorda? Concordo. Né? Então, eu falo assim... Ela tem que estar ansiosa, exatamente. né? 8 anos assim? tentando engravidar e não consegue, né? Meu médico disse que está tudo bem, fiz todos os exames. Calma, não está tudo bem. Ou o seu médico não é especialista em reprodução, ou a gente vai ter que fazer mais exames. E aí a gente vai destrinchar aquele casal. Exame de sangue, exame de parasitas, dente. O dente, ele está intimamente ligado com a função reprodutiva. Porque um foco dental seu pode acometer... Um foco dental, onde que estão os dentes? Na cabeça. Um foco dental, sistema inflamatório. Onde que está a hipófise? Onde que está o cérebro? Entendeu? Então, pode acometer também. Um problema na tireoide, que o médico não viu, pode estar prejudicando a fertilidade da minha paciente. Você faz um raio-x da paciente, dos pacientes, para identificar qualquer distúrbio que possa impedir... Exatamente. E aí eu falo assim, olha, não gostei da sua tireoide aqui. A médica disse que estava tudo normal, mas a visão da saúde integrativa, ela aprofunda mais um pouco. Por isso que a visão integrativa, a gente estuda sobre tudo, né? Para a gente conseguir encaminhar o paciente. Olha, eu vou te encaminhar para o endocrinologista, mas ele é especialista nisso daqui. A gente consegue afunilar. A triagem, ela é muito mais específica, entendeu? Então, o paciente que está ali com... Eu falei assim, olha, eu acho que você está desenvolvendo uma Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide, e prejudica por completo. Vou mandar minha paciente para onde? Para especialistas em Hashimoto.
Entendi. Porque aquela equipe de saúde que estava cuidando dela não é especialista. Então, eles vão descobrir? Não vão. Eles vão encaminhar? Dificilmente. E a gente tem excelentes profissionais especialistas hoje. Muitos casais, eles perdem a esperança. Eles desistem, acham que não são capazes de engravidar, né? Acham que não tem mais jeito e aí passam para outra etapa da vida, que é a adoção. Mas antes disso, o que você diria para que há esperança ainda de engravidar, mesmo sendo desenganado? Olha, eu trabalho com 1% de chance. 1%? É. Caramba. O meu trabalho é de 1% de chance. Tá parecendo... Por quê? Porque 99% de chance para mim, ela já veio com uma carga de não. Então, geralmente, o casal que vem para mim fala assim, Núbia, meu médico disse que eu tenho 1% de chance. Eu falo assim, ai, que legal, ainda tem chance. Entendeu? É 1%, a gente vai lá. Entendeu? Qual era a chance de você ter nascido? 1%. Sabe? Em meio a tantos outros espermatozoides, por que aquele espermatozoide encontrou com aquele determinado óvulo? São porcentagens muito pequenas. Então, se a gente costuma trabalhar com porcentagens grandes, a gente não cresce, a gente não se desenvolve, porque a gente não arrisca. A gente deixa de ver inúmeras possibilidades que estão abertas aí. Então, esses casais que vêm para mim, eles vêm sem esperança nenhuma. Aí eu tenho que ver, crença religiosa, existe alguma crença religiosa? Núbia, existe. Eu não posso ir para a reprodução humana, a minha igreja não permite. Ok, então não vamos para a reprodução humana. Vamos tentar natural. Idade do paciente. Idade do paciente, ela é um fator importantíssimo. Tem uma idade que a mulher está mais dúvida? Tem. Qual até seria? 40 anos. Até 40 anos, a gente considera assim uma idade fértil, né? Tem mulheres que engravidam 41, 42, 43, tem, mas vai diminuindo as porcentagens. Se eu trabalhava com 1%, eu vou trabalhar com 0,9, 0,8, porque com 49 anos a mulher entra na menopausa. Só que a menopausa não começa com 49 anos, ela dá sinais com 39 anos. Então a gente tem um declínio a partir de 35 anos de idade. Tanto que as clínicas de reprodução humana, quando elas vão pegar óvulos de outras mulheres, né, saudáveis, para colocar em mulheres inférteis, porque a gente tem um sistema de ovo-doação, né, adoção de óvulos, tem uma mulher que adota óvulos de outra mulher. Né? Não é só adoção de criança, ela adota óvulos. Eu prefiro levar essa nomenclatura de adoção. Né? Então, as clínicas de reprodução, eles pegam só até 35 anos. Por quê? Porque é uma idade fértil. Uma idade fértil, uma idade que a gente vê que aquele óvulo tem uma saúde, entendeu? E que aumentam as chances de dar certo. Né? Então, assim, minhas pacientes são de quantos anos? De 38 a 42 anos. São preocupantes. Aí a primeira pergunta que eu falo, tá bom, casal, por que vocês decidiram ter filhos só agora? Com 42 anos, com 41 anos. Não é uma pergunta, eu sempre justifico, olha, eu não quero julgar a vida de vocês, eu só quero entender se vocês já estão tentando há muito tempo, né? Ou se aquela mulher, se eles se casaram mais tardiamente, né? Não, a gente casou com 38 anos já, né? Já tá no segundo casamento, entendeu? Alguma coisa assim. Ou a mulher, Núbia, é o seguinte, eu dediquei a minha vida inteira à minha vida profissional. Então, eu trabalhei muito. Eu pensei assim, eu quero estar com uma vida estabilizada para ter filho. E a minha vida estabilizou com 40 anos. E aí eu liberei para a gravidez e até agora eu não engravidei. Para mim, isso é um fator muito deletério na vida dela. Por que é um fator deletério? Porque altas horas de trabalho para a mulher enfraquecem o DIN dela. O que é o DIN? É a essência vital que você tem. O óvulo, ele precisa daquela essência vital. Ele precisa de DIN, ele precisa de força de vida para vir. E a gente tem esse desgaste. Poucas horas de sono. Uma mulher que trabalha muito, ela se alimenta? Não. Ela faz atividade física, ela se alimenta mal. Ela não dorme direito. Ela tem um estresse crônico. Ela tem muitas preocupações. Então, ela não tem uma saúde muito legal. Né? Então, uma das coisas da gestão de estresse, por exemplo, é dormir bem. É diminuir a carga de trabalho. Né? Então, esse é um fator assim,
é muito importante nos casais que querem engravidar e que começam de forma tardia. Entendeu? Essa gestão de tudo. Quais são as principais, os principais problemas que são responsáveis pela infertilidade? Você falou aí sobre a idade, mas quais são além da idade? A idade. A idade é um fator principal. E aí a gente tem a endometriose, né, que é uma doença autoimune, que a gente já conversou sobre ela, que a pessoa tem que investigar mesmo, tá? A endometriose, ela atrapalha demais a pessoa engravidar e ela também pode abortar. A trombofilia, né, é um problema no sangue, então aumenta a coagulação sanguínea, são os fatores genéticos, a obesidade, os problemas de tireoide, todas as alterações metabólicas. Essas alterações metabólicas, elas não começam numa idade avançada. Essas alterações metabólicas começam principalmente lá na adolescência. Então, meninas que se alimentam demais de carboidrato, demais de glúten, têm alto consumo de açúcar, não fazem atividade física, já começam a tomar pílulas, né, muito cedo, entendeu? Uma vida sexual muito cedo. Chega lá na frente, ela pode ter uma síndrome do ovário policístico, porque é um trabalho de formiguinha dentro do seu corpo. Uma hora a conta chega. Entendi. Né? Então são inúmeros fatores que levam à infertilidade, né? E como você define o tratamento para cada caso? Assim, você faz uma análise, faz aquela. Aí você define um tratamento, esse tratamento X. Como que você chega nessa conclusão? Então, dentro da medicina tradicional chinesa, a gente tem excesso de umidade, né? A gente tem correlações com a natureza, né? Então, por exemplo, uma mulher que tem síndrome do ovário policístico, ela tem um aumento de testosterona, ela tem um aumento de pelos no corpo, ela tem um aumento de acne, é uma mulher que ela é mais cheinha, né? Ela tem retenção de líquidos, então ela tem ovários mais inchados, tem muitos folículos ali, ela tem um excesso de umidade. O que é o folículo? O folículo é onde tem o óvulo. Ah, tá. O óvulo é o que a gente tem de mais importante na nossa vida, que vai juntar com o espermatozoide de vocês para formar a gente, né? Todo mundo vem daí, né? Todo mundo vem daí, entendeu? É 50% meu, 50% do homem, né? Exato. Então, o que acontece? O que acontece quando a gente tem uma porta que ela incha com água? Ela tem o mesmo movimento? Não. Ela fica toda torcida, ela não abre, ela não se encaixa, ela não fecha mais. A umidade, ela causa isso. Entendeu? Então, a mulher, ela tem um excesso de umidade. Eu vou entrar com fórmulas que suguem essa umidade dela. Eu vou entrar com tratamento de acupuntura que melhora esse fluxo de água ali dentro. A acupuntura vai mexer lá no eixo endócrino dela. Então, a gente vai melhorar a questão da produção de testosterona, né? Vai melhorar toda essa alteração metabólica dela. Núbia, só a acupuntura faz isso? Pode fazer. Mas se a gente tiver um trabalho integrativo, né? Tiver um endócrino trabalhando, o acupunturista trabalhando, entendeu? A suplementação, o nutricionista ali fazendo o que deve ser feito, aquela paciente a gente consegue chegar num resultado mais rápido, né? Então, o que determina é a visão que eu tenho, né, sindrômica, que muitos acupunturistas, muitos profissionais da medicina tradicional chinesa trazem a ideia de síndromes, né? Síndrome do Yang, síndrome do Yin, não sei o quê. Não, eu pego pelo seu pulso. O que seu pulso está me dizendo naquela hora? Quem é você naquela hora ali? O que está insuficiente e o que está em excesso? Eu vou trabalhar ali, dentro daquela alteração energética. Entendeu? Isso determina para mim o tipo de tratamento. Legal. O que é o tratamento com medicina chinesa? Como é essa medicina chinesa? Explica pra gente. A medicina chinesa você chega lá no meu consultório, eu vou te olhar como um ser completo. Se você chegou com um problema de espermatozoide para mim, o problema está só no espermatozoide? O espermatozoide está onde? Está dentro de você. Quem é você para mim? Então, eu te faço uma avaliação desde a hora que você entra, a forma como você fala, os dentes, o cabelo, as unhas, a pele, intestino, entendeu? O intestino, funcionamento, vamos ver nos exames aqui, o que ele me mostra. Tudo isso que você está me mostrando condiz com o meu diagnóstico da medicina chinesa, que é língua e a palpação de verificação de artéria, né? De radial. Como você analisa a língua? A língua, a cor, né? A cor da saburra,
o inchaço, marcas de dentes. Então, a gente tem áreas na língua que a gente vê funcionamento energético do coração, do pulmão, do intestino, do rim. Então, às vezes, a gente só de olhar a língua fala assim, vem cá, como é que tá esse pulmãozinho? Tá se sentindo gripada? Nossa, eu tô num espirro, numa crise de rinite absurda. A língua já tá me mostrando. Né? Eu falei assim, e também ela mostra antecipado. Eu falei assim, às vezes eu pego no paciente, na paciente principalmente, falo assim, vem cá, tá sentindo cistite? Não, eu falei assim, mas o seu pulso está com o aspecto de você está prestes a ter uma infecção urinária. 3 dias depois a paciente me liga, pelo amor de Deus, estou numa cistite horrível. Eu falei assim, então vamos para o hospital, fazer alguns exames, faz uma urocultura, ver como é que tá. Chega lá, a paciente está com uma pielonefrite, ou seja, uma infecção urinária que começou sem sintoma, de repente eclodiu para uma cistite e subiu para o rim. Taxa de leucócitos alteradíssimas, vai para o antibiótico. A acupuntura tem como organizar isso? Eu falei assim, tem como organizar, mas eu não posso tirar seu antibiótico. Você entrou numa fase aguda. Eu vou trabalhar de coadjuvante. Depois que você sair da crise, eu vou participar como atriz principal de novo na tua saúde. Manutenção. Você falou da língua, né? E o cabelo? Eu vi alguma coisa no seu Insta cabelo. Que você falava do cabelo. Eu fiquei pensando, como que ela faz essa ligação? Então, nós temos 4 lixos no nosso corpo. O que são lixos no nosso corpo? São 4 coisas que a gente olha e a gente verifica se aquele paciente é saudável ou não. Cabelo, unhas, dentes e pele. Problema de pele, o paciente não está bem, principalmente a nível intestinal. Dentes, cada dente tem uma ligação, a gente tem a biocibernética bucal ou a odontologia biológica, onde cada dente ele tem uma ligação com um órgão, com uma vértebra, com uma glândula, né? Então, a gente consegue ver, por exemplo, os dentes, os incisivos centrais, que são esses 2 dentes da frente, e os laterais, têm uma ligação com o sistema geniturinário, com bexiga, com rim, consequentemente com a fertilidade. Então, a gente já vê problemas naquele dente podem, sim, alterar todo o meridiano, toda a parte energética que eu vou trabalhar. Então, às vezes, eu vou ficar enxugando gelo, mandando um monte de informação para o corpo, mas eu tenho alguma coisa que está interrompendo o fluxo energético daquele meridiano, que é o dente. Encaminho para o dentista. Verifica esse dente para mim, por favor. Nossa, não vai estar com uma cara imensa aqui, a gente vai ter que tirar. Eu falei assim, organiza. A paciente vem com outro pulso. Cabelo, altas quedas de cabelo. Então, por exemplo, quando a gente pega paciente que tem quedas de cabelo muito localizadas, aquela localização pode me dar uma referência a um problema local periférico. Então, por exemplo, eu estou com um problema no joelho, pode abrir um buraquinho na área do joelho aqui. E aí já me diz que eu tenho que tratar aquele joelho. Não adianta eu ficar tratando a alopécia em si. Tem que primeiro tratar o cabelo. Trato o cabelo e trato o joelho ao mesmo tempo. A gente não sabe quem causa o quê. É como se fosse uma obstrução do seu tratamento? Exatamente. Unhas, a mesma coisa. Unhas quebradiças, unhas com muito fungo, unhas machucadas. A gente já vê que tem uma saúde, por exemplo, do fígado. O fígado ele é responsável pelo aporte de sangue da gente, né? Então, se o seu corpo, se você está em atividade física, o cérebro fala assim, olha, fígado, manda sangue para o músculo, porque ele libera sangue a depender da solicitação daquele órgão. Quando a gente está menstruada, o útero fala, olha, fígado, estou precisando. Então, o fígado, dentro da medicina tradicional chinesa, ele é responsável pela unha. Então, quando a gente olha a unha, né, e a unha tem muito aquele negócio de mostrar as garras, né? Quando você mostra as garras, significa que você está com raiva. A raiva está ligada à essência do fígado. Né? Lembra antigamente quando você falava assim, vou comer o fígado daquela pessoa, né? Quando você estava com raiva, você estava, né, amoroso, quando você estava com raiva. O que é o útero frio? Útero frio. O útero frio é um dos maiores diagnósticos, para mim é um dos principais diagnósticos, mostra que aquela pessoa tem uma vasoconstrição, ou seja, o sangue não está indo para onde deveria ir, né? Então, o sangue está ficando localizado nessa parte do corpo, e geralmente mulheres que têm útero frio, né, tem pé frio e tem cabeça quente.
São mulheres extremamente nervosas, né? Mulheres que passam frio, que têm pé frio, geralmente são as mais cri-cris, são aquelas que reclamam constantemente, sabe? São aquelas mulheres que se incomodam com tudo, que nunca estão satisfeitas. O frio é ruim para a mulher? O frio é muito ruim para a mulher. Ela fica incomodada, por isso que tudo incomoda ela. Quando você melhora o calor do pé de uma mulher, você tem outra mulher do seu lado. Você tem uma mulher muito mais compreensiva, muito mais amorosa. Ela vê mais beleza nos locais, entendeu? Então, assim, tá lá com a mulher de pé frio, é pé frio mesmo, entendeu? Vai, esquenta o pezinho dela. Como que a gente esquenta os pés, né? E os pés também, ele tem toda na reflexologia podal, né? A gente tem órgãos. Então, a gente tem mesmo os tecidos embrionários do órgão, das vísceras. Então, quando a gente esquenta o pé, a gente também está esquentando aquele órgão. Então, a gente está mandando fluxo de sangue para aquele órgão. Então, a gente está aumentando a circulação de sangue que vai e faz aquele retorno até chegar no coração de novo, passa por todos os órgãos, passa pelo corpo todo. Quando uma pessoa está com muito pé frio, ela está com a cabeça muito quente, literalmente. A gente vai lá e esquenta o pé dela. Come escalda-pés, ervas que aquecem, alimentações mais quentes, como sopas, caldos, chás, né? Alguns alimentos que vão participar desse aquecimento, né? A própria acupuntura. Como é que aquece o útero frio? Exatamente, aquecendo o pé. Ah, tá. O pé, aquecer o pé para aquecer o útero. Se você aquece o pé, o seu útero aquece também. É por isso que as mulheres... O útero frio pode causar cólica. Como é que a gente sabe que tem útero frio? Pelo pé frio. É o maior marcador que a gente tem. Então, não sustenta o bebê. Uma mulher com os pés frios, ela pode ter um aumento do aborto, né? Cólica, dor de cabeça, queda de cabelo... rigidez muscular. Então a gente já pezinho frio, né? Então o que a gente faz? Só aquece a mulher. Muitas das vezes a mulher que chega com o pé frio, a gente aquece, ela engravida rápido. O casal ele pode descobrir que não pode ter filhos antes do casamento, é o ideal? Sim. O que você recomendaria? Fazer exames na reprodução humana. Entendeu? Homens, espermograma, ver se tá tudo certinho, se a tireoide tá toda certinha, a mulher também, ver se tá tudo certinho com os ovários e tudo. Tem um exame, a esterossalpingografia, que não é recomendado para mulheres que nunca tiveram tentando engravidar, porque é um exame que libera contraste, né? Mas você lá não dentro acha das que... trompas. Já te interrompendo de novo, né? Mas só porque me veio uma curiosidade assim. Se o casal, vamos supor que os dois estão ali apaixonados e tal, e resolveram se casar. Aí um descobre que o outro não pode ter filhos. Isso não vai causar Nossa, não vai estremecer demais. a relação? Estremece demais. Por quê? Porque os casais eles não têm maturidade. Não é uma questão de... Cara, eu amo meu marido. Ele chegou para mim infértil. Você acha que isso vai determinar para eu escolher um outro homem? Não, eu vou escolher ter um filho com aquele homem. Por que ele é infértil? Será que ele tem uma azoospermia? Por exemplo, ele não está produzindo espermatozoide? Ele investigou? Será que aquela azoospermia, que é a ausência de espermatozoide, ela é obstrutiva ou não obstrutiva? Será que tem alguma coisa obstruindo de sair aquele espermatozoide? Se a gente tentar um tratamento, né, fazer uma punção... Entendeu? E se aquela punção sair espermatozoide, eu conseguir, através da reprodução humana, de ter o nosso filho? Ou então, é inviável, ele não tem espermatozoide. Existe uma outra configuração que é pegar uma célula de espermatozoide de um outro homem e colocar comigo. Só que existe muito preconceito ainda. Mas e se aquele homem falou assim, a gente pode adotar? Claro que a gente pode adotar. Adotar o quê? O espermatozoide? Não, adotar uma criança, né? Uma criança. Adotar uma criança, porque ainda existe muito preconceito, né? É mais aberto uma mulher pegar um óvulo de outra mulher do que ela pegar um espermatozoide de outro homem. Acredito que sim. Entendeu? Existe existe ainda Isso é um tabu? Pode ser. As pessoas... Eu já ouvi de homem assim, não, mas vai ser uma traição comigo. Aí eu, tá...
Pode ser não, um acho que machismo. não é machismo, não. Acho que é... É porque existe muita orgulho, questão do... né? É, porque existe muita questão do... O homem, ele é o todo reprodutor. Então, mexe com o íntimo dele, sabe? Mexe ali com funções muito másculas dele, né? Então, assim, cabe a mim julgar se é machismo ou não? Não. Tem mulher que chega pra mim e fala assim, não, jamais eu vou pegar óvulo de outra mulher, eu prefiro adotar. E aí, a adoção... Eu falo com as mulheres, gente, a adoção não pode ser segunda opção na vida das pessoas. A gente tem que se colocar no lugar daquela criança que está sendo adotada. Então, a adoção, ela tem que ser prioridade na sua vida, assim como querer ter um bebê que nasceu de você. Núbia, como assim? Eu sempre quis ter um filho adotivo, né? Pensa num exemplo. Eu sempre quis ter um filho adotivo. Então, a minha adoção independe se eu vou conseguir gestar ou não. Porque é uma vontade minha de tirar aquela criança daquele meio e colocar na minha família. E tem pessoas que falam assim, se nada der certo, eu adoto. Não é assim que a gente tem que pensar. Pensa se você fosse uma criança órfã, lá no, né? Vai estar torcendo assim, para que nada dê certo para ela ser adotada. Fala assim, cara, né? Tipo assim, eu já sou segunda opção mesmo, mas a criança não pensa assim. A gente tem casais que a gente acompanha, que as crianças são adotivas, e que fala assim, meu Deus do céu, como é que aquela criança pode ter sido segunda opção de alguém? De tão especial que você é. Você tá entendendo? Uhum. Então, assim, se você tem no seu coração uma vontade de adotar, adote, independente de você poder gestar ou não. Porque a gestação, ela é uma coisa, a adoção é outra. Provavelmente o casal vai tentar ter o filho, né? E a gente tem gerar casais lá na clínica que adotaram e aí meio que se desprenderam dessa obrigação de gestar e logo depois engravidaram. Ai, que legal. Sabe? Assim, nossa, no bio hoje eu não vivo sem o meu pacotinho aqui que eu adotei, entendeu? E o menino que adotou é a cara do casal. Ah, legal. Parece mais com o casal do que o próprio filho. Entendeu? Então, assim, a gente tem histórias de... Tem muitas histórias legais, sabe? Tem muitas histórias Conta uma história legal pra gente. Olha, essa é uma história legal. Eu tava com uma paciente e endometriose e tudo mais, né? Fiquei organizando e ela já tava tentando engravidar há uns 5 anos. Nossa. E um dia, ela no trabalho dela, todo mundo sabia que ela estava tentando engravidar, o zelador virou para ela e falou assim, eu soube que você queria engravidar. Eu consigo um bebê para você. O zelador falou para ela? Eu consigo um bebê. A minha sobrinha, ela já tinha uma ligação muito grande com a família, né? Ela tinha uma ligação muito grande com a família, ela ajudava muito a família, né? Dava aula de reforço para os pequenos e tudo. Eu tenho uma sobrinha que ela é dependente química, que ela vive na rua e ela já está grávida pela 3ª vez. E ela dá os bebês dela. Nossa. E esse a gente tá acompanhando. Você quer esse bebê para você? Ela, claro que eu quero. Claro que eu quero. E aí fez todos os trâmites, né, e tudo. Como ela tinha contato com a família, como ela era amiga íntima da família, não foi difícil isso, né, na justiça. E a menina sumiu, né? A menina desapareceu. Entregou o filho e sumiu. E ela que cria essa criança. Quando essa criança fez 6 meses, ela descobriu que estava grávida. Nossa. E o bebê é a cara dela. O adotivo, é a cara dela. Isso já tá com 5, 6 anos. Entendeu? E ela é apaixonada pelos dois. Ela fala assim, Núbia, a sensação que eu tenho é que o primeiro saiu de mim. É a personalidade do pai, é o pai inteiro, entendeu? A gente tem vários casos, assim, de mulheres que, Núbia, olha, o médico falou que é impossível engravidar porque eu tenho as 2 trompas obstruídas. Não posso engravidar. Eu falei assim, tá, então, o que a gente vai fazer? O que você quis? Ela, não, eu acredito na acupuntura. Eu tive um sonho. Eu sonhei que eu ia engravidar com você. Aí eu, uau, então vamos atrás desse sonho, né? E a gente trabalha com planos, né? Com planejamento. Olha, uma obstrução tubária não passa espermatozoide, não volta embrião. Aí eu falei assim, mas vamos lá.
Tem hoje tratamentos da medicina tradicional chinesa que melhoram o movimento dessa trompa e que pode tirar um pouco dessa mucosidade e realmente o milagre acontecer. Com 10 sessões, ela, Núbia, a acupuntura pode alterar a menstruação? Eu, como assim? Minha menstruação está atrasada. Eu falei assim, olha, faz o teste. Ela fez e estava grávida, né? Legal. Ela estava grávida, passou o espermatozoide e depois ela engravidou de novo. Tem paciente que engravida com uma trompa. Então, assim, a gente tem uma trompa aqui e um ovário aqui. Uma trompa aqui e um ovário aqui. Ela só tinha esse ovário e essa trompa. O que a trompa fez? Jogou. Virou e pegou o óvulo daqui e voltou para lá. Caramba! Entendeu? Então a gente milagre, né? Então o corpo da gente, ele é muito inteligente. Enquanto houver 1% de chance, eu tô lá. Tá Legal. lá no Biamado, 1% de chance. Existe a infertilidade sem causa aparente? Existe. Para a medicina convencional, sim. Tá? Para a medicina convencional, eles não acham uma causa. Tá? Fala assim, olha, você caiu naquela... Né, nos casais que a gente não encontra causa, a gente já investigou tudo. Dentro da medicina tradicional chinesa, a gente sempre tem uma causa. A gente tem uma deficiência de Jin, né, que é da energia vital da mulher, a gente tem um diagnóstico de útero frio, a gente tem um excesso de Yang, onde a mulher está muito aquecida. Então, o que acontece com o ovo de uma galinha se você aquece? Ele cozinha. É verdade. Você tá entendendo? Então, quando a mulher tá super aquecida ou se ela tá muito fria. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, não existe essa questão de infertilidade sem causa aparente. A gente sempre vai achar um diagnóstico dentro da nossa visão. E a gente vai trabalhar em cima daquele diagnóstico. Então, pra gente não existe. Pra medicina convencional, ainda existe. Ainda existe, ainda né? existe. O que é a fertilização in vitro? Fertilização in vitro É vitro, né? É in vitro, né? É um procedimento da reprodução humana assistida, onde estimula-se o ovário dela para maior quantidade de folículos crescerem. Então, ela toma uma bomba de hormônios, aqueles folículos vão crescer. Quando eles chegam a um determinado tamanho, o médico vai lá e faz uma punção. Punciona aqueles óvulos. Funcionou, ele tira os óvulos? Tira os óvulos. É isso, que estão maduros, né? Aqueles óvulos tiraram, o embriologista vai pegar e pega o espermatozoide do marido e fertiliza. Quantos fertilizaram? Quantos viraram embriões? E aí, depois que ele vira embrião, o médico pode escolher colocar em D3, que é o terceiro dia após a fertilização, ou pode escolher colocar no D5, que é o quinto dia após essa fertilização, que virou blastocisto. Esse blastocisto pode virar no quinto, no sexto dia, no sétimo dia, né? Quanto mais ele demora, às vezes ele perde um pouquinho de qualidade, mas o embriologista é quem avalia essa situação dentro de laboratório. Virou embrião. Tem um potencial de virar ser humano. Tá congelado? Não tá congelado? Tá fresco? Vamos colocar dentro do útero dela. Aí vai lá no endométrio e coloca o embriãozinho. Isso é a fertilização in vitro. Fertilizou in vitro. A gente vendo aqui. Ah, tá. Vitro. Não é de vitro, não é de vidro. Não. É de vitro. Você está vendo, tá aqui, ver. Ó, tá aqui, tá fertilizando sob o olhar clínico do embriologista. O embriologista é quem faz essa avaliação, todo esse cuidado. O laboratório, ele é cheio de detalhes, ar-condicionado tem que estar numa temperatura, não pode, sabe, tudo, eles trabalham extremamente paramentados. Por quê? Porque o embrião, ele tem uma sensibilidade única. Qualquer coisa pode destruir aquele embriãozinho, pode destruir aquele óvulo, né? Então, essa é a fertilização in vitro. Faz tudo fora e coloca dentro. A implantação, ela é uma alternativa ou ela é considerada como natural também? Na verdade, é inseminação, né? É inseminação. É inseminação artificial. Inseminação artificial, a reprodução humana vai fazer com que aquela mulher ovule, só que é tudo de forma muito controlada. Tá? Diferente da outra, né? Não, a outra também é extremamente controlada. A fertilização in vitro é tudo muito controlado, porque a mulher ela pode parar num
numa UTI, por exemplo, se não for controlado, né? Existe a dosagem de hormônio, tem que ser muito detalhada, tem que ter uma dosagem de exame de sangue. Quem vai determinar tudo isso é o médico responsável. Então, eu vou falar assim, essa droga vai ser melhor para você. Como você tem baixa reserva ovariana, que são pouquíssimos folículos, essa droga é a mais importante. Essa outra droga, para você que tem ovário policístico, não é importante, porque vai aumentar demais essa produção, essa liberação de folículos. Então, é muito sério, sabe? É tudo muito criterioso. Tá, como é que funciona? Na inseminação artificial, ele estimula o ovário da mulher, então ela vai ovular de 1, 2 ou 3 folículos e ele vai pegar o espermatozoide e liberar lá na trompa. Pega o espermatozoide e libera. Essa fase. Não tira. Ele não funciona, a mulher. É tudo lá dentro dela. Já não é mais in vitro. É lá dentro dela. Entendeu? Ele pega o espermatozoide aqui, pegou aqui na xícara, botou numa sonda e liberou o espermatozoide. Agora é com seus espermatozoides. Eles vão ter que achar esses óvulos que a gente estimulou. Aí pode vir gêmeos. Ah, tá. Pode vir trigêmeos. A gente está agora com uma de trigêmeos, né? Estimulou Por que demais. que tem essa... geralmente acontece isso. Aí o corpo, né? O corpo, o super estímulo, o corpo recebe... Tem muita gente lá querendo comer, né? Então, você, eu quero sair daqui, manda pra cá, né? Quem é o mais forte? Eu sou forte, ele é forte. Então, vamos lá. Os folículos vão, né? Legal. E acabam gerando bebês. Qual que dá mais certo? A inseminação ou o in vitro? Depende. A gente tem as falhas de implantação, né? Então, essas falhas de implantação podem determinar, por exemplo, a taxa de sucesso, né? Fatores hormonais, fatores metabólicos podem determinar essa taxa de sucesso. Se a tireoide não estiver boa, consequentemente, a gente também pode não ter sucesso na implantação de um embrião, entendeu? Pode ser que aquele embrião se formou, mas quando chegou no endométrio, pode ter um aumento de células killers, por exemplo, que são células NK, que são células que combatem inflamação. E um embrião, quando ele entra no endométrio, ele forma um processo inflamatório. Entendeu? Entendi. Só que o corpo da gente é muito perfeito. Ele forma esse processo inflamatório e ele mesmo abafa esse processo inflamatório para você não expulsar o seu corpo. Né? Para você não expulsar do seu corpo. Então, o que acontece? Tudo isso tem que ser investigado. Trombofilia, tudo para não gerar as falhas de implantação. E isso vai determinar as taxas de sucesso da gente. Entendi. Quanto mais coisa a gente fizer em prol do nosso corpo, desinflamar, né, atividade física, sono reparador, acupuntura, melhor. Uma das coisas que eu mais vi lá no seu perfil, eu dei uma estudada lá, foi teste de gravidez positivo. Ah, claro. Muitas mulheres felizes, muitos recadinhos, muitas mensagens. Qual é a taxa de... porcentagem, eu diria. Taxa não, mas qual é a porcentagem de sucesso do seu tratamento? Não sei. Não tenho nem ideia. Você sabe por quê? Porque, assim, de 10 mulheres, para uma mulher engravidar, de 10 mulheres inférteis, uma mulher engravida, 9 não. Então, para um positivo daquele, tem 9 chorando por trás. Tá entendendo? Então, assim, engravidar é um milagre da vida. Engravidar é um milagre da vida. É claro que quando a gente faz a acupuntura, a taxa de aumento, né, segundo os estudos científicos, aumentam as chances de ter o seu positivo em 65%. A gente vê que o aumento de taxa de cada indivíduo, na prática, é de praticamente 90% quando faz tratamento com a medicina tradicional chinesa. Né? Então, assim, a taxa de sucesso de gravidez ou de nascido vivo? Porque não é porque uma mulher engravidou que ela vai realmente ter aquele bebê no colo. Ela pode abortar no meio do caminho. Ela pode ter uma perda no meio do caminho. Tá entendendo? Então, 5 mulheres, de 20 mulheres que eu tenho, 5 engravidaram. Dessas 5, 4 ou 3 tiveram os bebês nascidos. Uma perdeu o bebê no meio do caminho. Então, o que varia muito? Época de pandemia,
estilo de vida das mulheres, acompanhamento, se foi um acompanhamento viável, né? Se ela fez um pré-natal certinho, se era uma paciente suplementada, se era uma paciente que fez tudo certinho. Varia muito esse número, entendeu? Então, por isso que eu te falo, eu não sei. Você já teve alguma experiência com... Me veio a curiosidade agora. Porque assim, há um esforço muito grande da mulher em engravidar. E às vezes ela engravida uma vez só. Acontece isso. E aí ela não consegue mais porque toda a energia dela, todo o esforço e toda a saúde dela foi direcionada para aquela gravidez. E às vezes depois dessa gravidez que essa criança nasce, essa mulher não consegue mais engravidar. Isso é possível? Sim, a gente tem as infertilidades secundárias, né? O que foi que aconteceu no pós-parto dela? Será que ela desenvolveu ali, no pós-parto que eu falo, não necessariamente ali pós-nascimento, mas, né, pós-segundo filho mesmo, primeiro filho, ali nos anos que se seguiram. Como que ficou o emocional dela? Será que aquela mulher entrou em depressão? Será que ela teve que aumentar a carga de trabalho dela? Será que é uma mulher que toda a taxa hormonal dela estava desequilibrada? Será que o casamento dela estava legal? Entendeu? Então, a gente tem as infertilidades secundárias. Será que ela desenvolveu uma obstrução tubária pós ou ela já tinha essa obstrução tubária? Né? Uma menopausa precoce ou aquele bebê nasceu com 30 anos e ela com 40 quis ter outro? Que a gente tem demais isso. Ai, eu já tenho um filho, eu tive com 28 anos, mas agora eu tô com 41, me deu na cabeça de ter outro. Eu falei assim, criatura, por que tu não veio antes? Né? Eu tô trabalhando assim, no meu limite. Entendeu? Então, é uma paciente que a gente pode considerar esses casos de infertilidade secundária. Pode gerar secundária. no futuro, nessa criança, um trauma? Nessa recém-nascida, um trauma de que ela foi a culpada da mãe dela não reproduzir mais? Depende, isso é bobagem, né? Não é bobagem, não. Depende da criação dela. É aquela criança que o pai vai ficar falando, tá vendo? Não tive outro filho por causa de você. Né? Dei tudo em cima de você. Depende do que você oferece para aquela criança. Você está oferecendo, você ofereceu tudo e depois você ofereceu culpa? Porque tudo que acontece na vida de uma criança determina até os 7 anos. É como se você fosse fazendo implantes nela. Quando dá 7 anos, as coisas fazem sentido. Ela começa a questionar certas coisas. Por quê? Porque ela estava no automático. Cadê minha irmã e tal? Meu irmão? Ela estava no automático. A filha da gente, por exemplo, escolheu ter com 7 anos. Ela virou pra gente e falou assim, gente, vocês não acham que tá faltando outro ser vivo aqui, não? Aí outro ser vivo, e tinha acabado de morrer um peixe. Eu falei assim, filha, você quer outro peixe? Os peixes daqui de casa morrem todos, eu não sei o que acontece. Até eu fiz uma brincadeira, eu falei assim, eles morrem afogados aqui em casa, porque não é possível. Aí ela bem séria, eu tava no escritório trabalhando, ela bem séria, falou assim pra mim, mãe, não é sobre isso que eu estou falando. É sobre uma nova criança aqui nessa família. E virou as costas e saiu. Aí eu, calma, aconteceu alguma coisa aqui que fugiu até o meu controle. Aí ela voltou, eu falei assim, filha, é isso mesmo? Você quer outra criança aqui? Porque a mamãe quer. Na verdade, eu só estou esperando um motivo, né? Aí eu quero muito, mas você é quem tem que decidir. Ai, cara, parece um adulto falando comigo, parece minha avó falando comigo. Aí eu falei assim, tá certo, então vamos fazer o seguinte, vamos falar pro seu pai, né, que a gente vai ter outro bebê. E aí, quando ele chegou, a gente sentou e conversou nós 3 e a gente decidiu a vinda dessa nova vida pra gente, que foi a Isis, né? Que legal. O nome é Isis? Isis. Tá com quantos anos? A Isis tem 1 ano e 6 meses. Ah, que legal. Uma batutinha, né? Um amor de criança. Bacana. Uma coisa também que eu vi lá no seu perfil foi ervas, né? Qual a importância das ervas e chás, né? No seu tratamento? Sim, os chás, eles têm uma sabedoria ancestral muito grande, né? Então, traz muito conhecimento. Na época que não tinha tantos medicamentos disponíveis, os nossos avós, né, os nossos ancestrais curavam tudo com ervas. Né? Então, eu trago muito dessa sabedoria ancestral. A maioria dos medicamentos hoje, eles têm ativos
fitoterápicos, né? Tem ativos herbáceos. Então, a gente tem que trazer essa natureza para a nossa vida, né? A natureza não quer dizer só ervas, mas o alimento em si. E essas ervas têm poderes anti-inflamatórios, têm processos anticoagulantes, analgésicos. Então, eu não deixo de trabalhar com ervas, né? Eu vivo de ervas, lá em casa tem chás direto, tanto que, né, eu falei assim, eu vou querer chá na hora, né? Um chazinho é bom, porque o chá ajuda na detoxificação, ajuda no processo inflamatório. O chá, a erva, modula o seu comportamento. A gente tem que lembrar que nós somos seres neuroendócrino imunológicos. Então, se a gente muda a nossa parte imunológica, porque as ervas elas têm um potencial imunomodulador, a gente muda o nosso comportamento. Um chá de camomila deixa a pessoa mais ativa ou mais tranquila? Tranquilo, né? Quais são os chás, os padrões, aqueles chás que não pode faltar? Camomila não pode faltar. Toda mulher que quer ter né, uterina, não pode faltar a camomila. Até porque ela é uma erva que ela tem uma capacidade energética muito grande. Então, ela une os úteros, né? Então, quando a gente vai se reunir com mulheres, nada melhor do que servir uma camomila. Porque parece que a gente se forma um elo ali, né? As ligações elas se tornam muito mais potentes. Agora, tansagem, cravo da Índia, capim-cidreira, artemisia. A artemisia ela é uma erva da mulher, né? Então, ela recebeu esse nome justamente a deusa Artemis, que era a deusa da fertilidade, Artemisia, né? Ajuda nos processos de aborto, ajuda nos processos de menstruação, o feno grego, o romano pode faltar, né? Então, assim, são inúmeras ervas, né, que a gente utiliza sempre. O manjericão não pode faltar. O manjericão, ele traz muito a questão da produção de sangue. Então, aquelas mulheres que têm uma hipomenorreia, o que é uma hipomenorreia? É uma quantidade muito pequena de sangue no aspecto menstrual, né? Então, ela menstrua muito pouquinho, ela é mais sequinha, ela é mais fria. Você vê que aquela pessoa que não tem muita energia, ela não consegue fazer muita coisa, que ela já se cansa. Ela tem uma flacidez muscular muito grande. Então, o manjericão, por exemplo, o chá do manjericão, ele consegue aumentar essa produção de sangue, né? Então, a gente tem ervas que trabalham nisso, né, na produção de sangue, na retirada de umidade, no fortalecimento daquela mulher. Legal. O que são frequências de solfégio? As frequências de solfégio. Frequências de solfégio são frequências de sons, né? Então, a gente tem 936 Hz, 734 Hz. São frequências que vão fazer vibração a nível celular, né? Elas mudam a frequência do ambiente. Elas deixam o ambiente numa frequência ou mais amável, numa frequência de cura, numa frequência que a gente se conecta mais com o nosso Deus, com o nosso Criador. Então, a gente sempre procura melhorar essas frequências, né? As frequências de solfégio são frequências que estão ligadas aos cânticos gregorianos também, né? Então, são frequências que melhoram a modulação energética do ambiente. Aí A gente coloca, vamos colocar uma frequência hoje de cura. Aí a gente vai lá, procura nas frequências de solfégio o que mais te encaixa naquele momento a essa frequência. Liga aquela frequência, então todo o ambiente começa a se modular em torno daquela frequência. Legal, legal. Como resolver a questão dos temperamentos nos relacionamentos? Menino, você temperamentos, fala disso, né? Eu amo temperamentos, porque temperamentos ajuda a gente a descobrir quem é a pessoa de verdade com quem a gente está tratando, né? E eu falo muito de temperamento relacionado aos casamentos, porque os casais eles não se conhecem, eles não são cúmplices. Muitos casais estão vivendo em união e eles esquecem de viver em unidade. Qual a diferença? Você pode estar junto com sua mulher o tempo inteiro, mas vocês estão vivendo a mesma vida? Vocês estão vivendo os mesmos sonhos? Vocês estão indo atrás dos mesmos objetivos? Vocês vivem um para o outro? Vocês morrem um pelo outro? Hoje tem uma diferença muito grande de... união e unidade. Entendeu? Vários casais estão ali só dormindo junto. Coleguinhas de recreio.
né? E os temperamentos, ele tem uma visão muito filosófica da natureza, tem uma visão muito simbólica da natureza. Então, por exemplo, nós temos 4 temperamentos: colérico, melancólico, fleumático e o sanguíneo. Então, o colérico é aquela pessoa que entra numa frequência de raiva muito rápido, né? Que ele é mais bravo, ele é aquela pessoa que é o líder, que sabe mandar, que é controlador, entendeu? Ele tem muito a questão da natureza do fogo. Então, o fogo, se você tem que botar o fogo para queimar numa lareira, ele tem que cumprir o objetivo dele de queimar somente naquela lareira. Quando o fogo perde os limites, formam grandes queimadas, por exemplo, como a gente tem no Cerrado. Só depois que queimou é que a gente vai ver todo o estrago que ele fez. Existem pessoas com esse temperamento, que eles chegam num nível de cólera tão rápido, né? De raiva tão rápido. Explodem tão rápido que eles ficam cegos, já viu? E que só depois, cara, a merda que você fez, olha o estrago não que você fez. Isso. Ele não consegue ver, ele fica cego. Então, quando a gente estuda temperamentos, é pra gente pegar o que há de negativo nos temperamentos, equilibrar e se distanciar daquele temperamento. O temperamento, qual é a diferença de temperamento para personalidade? O temperamento, ele é muito mineral. O mineral, a gente não tem como modificar o minério, né? O mineral. Já a personalidade, ela é vegetal. A gente modula o vegetal. Entendeu? Então, quanto mais personalidades você vai adquirindo no decorrer da sua vida, mais você vai se modulando, mais você vai amadurecendo enquanto pessoa e você vai se distanciando daquele temperamento. O temperamento, ele não muda, mas a sua personalidade tem que mudar, porque significa que então, você está amadurecendo. Então, mudando a personalidade, muda o temperamento. Não muda o temperamento. Mas a personalidade faz com que o temperamento... Você amadurece dentro daquele temperamento. O colérico não vai deixar de ser colérico, mas ele vai começar a se distanciar dos aspectos negativos daquilo. Porque o colérico não é só o bravo. O colérico é o organizado, o colérico é o líder, o colérico é quem leva uma empresa para frente, entendeu? O colérico é quem tá lá na frente organizando tudo. E a gente tem um melancólico. Não quer dizer que seja uma característica ruim da pessoa. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Todos os temperamentos têm coisas assim absurdas de linda. Entendeu? O sanguíneo. Sanguíneo é aquela pessoa, é o político, né? Ele chega, fala com todo mundo, mas ele tem uma vida desorganizada, ele precisa de pessoas para estarem organizando, né? Ele tem problema com rotina, ele tem problema com disciplina, mas é aquela pessoa feliz, que bota o ambiente para cima, que tá sempre sorrindo, que é uma pessoa positiva. Já o fleumático, não. O fleumático é aquela pessoa da paz, sabe? Ele não é nem raivoso. Aquele que dá vontade de pegar na garra. Vamos! Ele é procrastinador, mas ele é extremamente inteligente. Ele sabe exatamente passo a passo de tudo. Ele só não faz. Ele só demora para fazer. Você começa a entender os temperamentos, você consegue se relacionar bem com o seu cônjuge, né? Com a sua esposa, com o seu marido. Porque tem coisas que o seu marido vai ficar falando 1000 vezes para você, que para ele foi uma coisa que atingiu a alma dele e para você não teve tanto significado. Aí só porque você não teve tanto significado, quer dizer que você não vai ser respeitoso, ter compaixão com a dor do seu marido? Não. Você vai lá e fala assim, não, meu amor, eu entendo tudo, né? Dá o carinho que precisa e sai. Então, assim, no casamento existe um equilíbrio. Não é aquele negócio, homem tem que ser assim, mulher tem que ser assim. Não. No casamento, você tem que viver e morrer pelo seu marido, pela sua esposa. Entende? Vocês têm que viver ali, ó, um do lado do outro. Tem que se completar. Senão não vale a pena. Pra quê? Pra que você dormir do lado de alguém que você não pode entregar a sua alma, por exemplo? Verdade. Você tá entendendo? Como fazer gestão de estresse? Gestão de estresse. Gestão de estresse. Hoje, a maioria das pessoas estão doentes fisicamente, psicologicamente, né, emocionalmente, porque não fazem gestão de estresse. Quando você está estressado... Agora, eu te pergunto, quando você está estressado, o que você faz? Quando eu estou estressado, eu fico reclamando de tudo. Ajuda você a desestressar?
Aí vai indo com o tempo, parece que vai saindo, né? Sei Aí lá. você formou um outro problema nas pessoas Sim, que ouviram aquilo, né? Então, a gestão de estresse, ela está ligada a você fazer atividades que sejam como válvula de escapes, entendeu? Então, por exemplo, você está super estressado. Não, hoje eu tenho Muay Thai. Você vai descarregar aquele estresse no esporte. Porque você vai começar a liberar hormônios e neurotransmissores que dão o quê para você? Paz, tranquilidade. Você não matou ninguém, você não bateu em ninguém, você não surtou com ninguém. Entende? Quando você não faz isso e você vai prendendo aquele estresse dentro de você, você vai começa a liberar muita acetilcolina. A acetilcolina, ela interrompe a sua digestão, interrompe a sua aprendizagem, a sua tomada de decisões, e você vai entrando num ciclo sem volta. Quando você faz essa gestão de estresse, você muda a sua atividade, seu corpo entrou no estresse, ele já sabe, não, eu vou entrar nesse pico porque daqui a pouco ele vai me dar um descanso. Seja na natação, seja na meditação, seja na acupuntura, seja ouvindo música. Então, o que você tem que fazer no processo de gestão de estresse? Atividade física, acupuntura, porque eu não deixo de lado, eu não abro mão de acupuntura, meditação, suplementação, detoxificação, comer, se alimentar bem de alimentos que tirem esse processo inflamatório de você, entendeu? Hidratação, né? Hidratar bastante. Tudo isso vai fazer com que você tenha gestão de estresse. Legal. As pessoas não fazem isso, viu? Não, as pessoas não hoje estão mais doentes porque elas não fazem essa gestão, entendeu? Elas sabem que estão estressadas naquele momento. Aí elas... vou procurar fazer uma atividade física, vou meditar, e elas começam a entrar num ciclo de estresse tão grande, processo de ansiedade aumenta, imunidade cai. E aí, quando a imunidade cai, a ansiedade aumenta, começa a vir um turbilhão de coisas na saúde dela. Alteração metabólica, aí não sabe por que está surgindo muito problema do coração, cabelo está caindo, né? Diabetes, estoura aqui alguma coisa, estoura ali. E aí tudo surgiu por quê? Porque na hora que ela estava saudável, podendo controlar isso, ela não controlou. E a infertilidade é o resultado disso. O que o homem, os homens podem fazer para ajudarem as mulheres quando elas estão... Mulheres que têm problema de TPM. Pega uma vara, vai pescar, fica longe de casa, enfia chocolate. Não, brincadeira. A TPM, a tensão pré-menstrual, ela deixa a mulher... Não é frescura. Não é frescura, não. É hormônio. A mulher, ela chora demais. Deixa eu abrir um parênteses aqui, antes de você concluir. Desculpa, tá, mãe? Existem mulheres que não têm esse problema, ou é característica de algumas mulheres. Existem mulheres que não sofrem. Existe. Existem mulheres que não sofrem de TPM. Existem mulheres que sofrem demais. Existem aquelas que começa a menstruar, começa a menstruar, a mulher que está do lado menstrua, e quando você vê, você tem um ciclo de mulheres com TPM, né, que estão passando pelos mesmos problemas, e eu vou te falar, é hormonal. Sim, continua. Hormonal. Né? Então, essa alteração hormonal nela pode causar ou choro, onde ela chora, e segundo a medicina tradicional chinesa, quem faz essa subida e descida de líquidos no corpo é o pulmão, então ela fica muito triste, né? E o pulmão tem a ver com a tristeza. E antes dela menstruar, ela chora, então o líquido sobe em forma de lágrimas, e depois que ela chora, a menstruação desce. E tem aquela mulher que mostra as garras, que ela fica muito mais brava, agressiva, com uma energia muito pesada do fígado, entendeu? Então ela fica muito mais ríspida, né? Ela fala, ela não tem controle do que ela fala, ela briga, né? Então, o que a gente tem que fazer? Ter consciência do processo. Teve consciência do processo, ajudar a mulher a ter consciência desse processo. Não adianta ficar discutindo.
ela, no momento da alteração dela, ela não tem noção disso, né? Muitas mulheres cometem os homicídios, já teve um estudo disso, na TPM. Tá? Teve um estudo muito antigo nos Estados Unidos que a maioria dos casos de assassinato cometido por mulheres, elas estavam na TPM. Nossa. Tá? Porque elas perdem realmente coitado dos homens, né? Exato, por isso que eu falo, eu fico muito feliz quando tem homem nos meus cursos, porque eles entendem fisiologicamente o processo que a mulher está passando. É porque assim, alguns homens trabalham em meio feminino, no meio totalmente feminino. E é bem complicado, viu? Porque às vezes, o que acontece? Às vezes ele trabalha com uma colega, que aí ela entra em TPM. Aí quando ela acaba, a outra entra. Então ele tá... Ele vai rodando também, entendeu? Ele vai tendo várias amizades durante o mês. E eu vou te falar, a mulher, ela não só tem alteração comportamental na menstruação, não. Ela tem 4 modulações comportamentais no mês inteiro. Depois da menstruação, ela tá muito mais... Ela tá toda serelepe ali, ela tá cheia de energia. Leve, né? Tá mais leve, tudo, né? Ela tá super vulnerável, assim. Vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Quando ela entra na ovulação, ela tá mais centrada, ela tá com um aspecto mais maternal. Ela, apesar dela estar mais sedutora, né, com capital sexual dela ativo, né, porque ela está ovulando, ela está muito maternal também. Então ela está, gente, vamos fazer uma reunião aqui, né? Senta aqui, deixa eu ouvir você não tá bem hoje, né? Então ela tem essas alterações. E quando chega na fase lútea, né, que é após ovulação, que é onde aparece a TPM, ela pode estar ou mais brava ou mais triste. O que o homem pode fazer? Perceber isso logo. Percebeu que ela tá triste? Deixa ela. Não. Dá um chocolate para ela. Entendeu? Um chocolate, ele acalma o coração, né? Dá uma coisa que ela goste, vai lá, leva um café, oferece um chá. Se ela tá com os olhos assim, se ela tá bufando, você já viu que ela chegou lá, que ela tá um pouco desarrumada, porque ela já começou com raiva com ela mesma, deixa ela quieta. Não enche o saco. Vai lá, faz o seu serviço sem encher o saco. Porque ela vai ter um momento dela que ela também vai ter que trabalhar sem encher o saco de ninguém. Porque você provavelmente pode estar passando por algum problema. Só a mulher tem TPM? Teoricamente, sim. Na prática é diferente. Tem homem que entra no ciclo de TPM com a mulher também. Então, tem homem que fica mais melancólico, mais meloso. Tem homem que fica mais bravo. Mas acaba que num ciclo, os homens também acabam entrando nesse processo. Legal saber disso, né? Fala um pouco sobre os doshas. É doshas que chamam? E como tratar ou equilibrar? Então, os doshas, eles têm uma visão da Ayurveda, né? Da medicina ayurvédica. Então, a gente tem 3 doshas, né? Que é o Kapha, Pitta e Vata. É doshas que falam? Doshas. Não são doshas? Não, doshas. E esses doshas, eles parecem muito com os temperamentos, né? E por que eu faço muita ligação? Porque os doshas podem me dar direções para onde eu seguir com aquelas pacientes. Por exemplo, uma paciente Pitta, que é uma paciente de fogo, que é uma paciente que, por exemplo, pode ter um temperamento colérico, né? É uma paciente que ela vai ser mais ansiosa, que ela vai tentar me controlar, ela vai tentar controlar o tratamento dela, ela é controladora no casamento. Então, o Pitta, ele pode ter doenças mais inflamatórias, então eu tenho que tirar alimentos picantes, eu tenho que tirar o amendoim, eu tenho que ajudar a fazer gestão de estresse com mais facilidade. Já o paciente Kapha, né, que é uma paciente mais inchada, é uma paciente que provavelmente tem uma tendência a ter ovário policístico, a estar mais inchada, é uma paciente mais procrastinadora, então ela pode ser mais melancólica, ela pode ter uma tendência ao sofrimento. Então, tudo que eu falar para aquela paciente, ela tem uma tendência a guardar profundamente no coração dela. E ela vai ficar martelando em cima daquilo. Então, estudar sobre os doshas não é só saber características importantes, mas é uma alimentação de acordo com o dosha de cada um. Cada um tem um dosha. Cada um tem um dosha. Tem 1 ou 2 ou 3. Então, a gente pode ter 10 doshas aí nessas combinações. Você pode ser Pitta Vata ou Pitta Kapha, entendeu?
tem gente que é pita-pita, né? Que é super fogo, yang, tal. Então, tem uma parte mais colérica, né? Então, a gente estudar, saber como que aquele alimento pode te ajudar. Uma paciente com síndrome do ovário policístico, por exemplo, que ela é mais inchada, ela já tem uma tendência a acne, é uma paciente que eu posso liberar leite? Não. É uma paciente que eu posso liberar gordura? Não. É uma paciente capa. Ela tem o mesmo perfil. Então, a gente junta as medicinas para dar o melhor resultado para aquela paciente. Ah, show. Legal saber sobre esses doshas, né? Como é que foi na pandemia o seu trabalho? Como é que você se adequou ao processo? Acho que foi pandêmico? O melhor ano da minha vida. Foi mesmo? Em termos de faturamento, em termos de resultado, porque a gente descobriu novas formas, né? Eu já fazia atendimento online. Só que eu falei assim, cara, vou ter que me especializar mais ainda no atendimento online. E eu fiquei muito pouco tempo com a clínica fechada. Na verdade, acho que eu fiquei menos de 15 dias, logo que, né, tudo começou a fechar e tudo. A gente seguiu o protocolo de fechar, porque só ficou hospital, né, aberto, algumas coisas, mas não que liberou clínica, a gente já abriu clínica. E a clínica entupiu de novo. Por quê? Porque os problemas psiquiátricos aumentaram demais. E uma paciente que quer engravidar, você acha que é uma paciente que ela é calminha ou ansiosa? Deve ser ansiosa. E aí você acha que numa pandemia ela ficou neurótica ou não? E agora eu posso engravidar ou não posso? E se eu pegar Covid? E se o meu bebê tiver Covid? Então eram várias interrogações. Então, eu atendo muito paciente da psiquiatria, né? Então, a gente não teve queda. De jeito nenhum. Não tivemos queda na pandemia, muito pelo contrário, a gente já não sabia onde colocar paciente. Aumentou as grávidas, o número de gravidez aumentou na pandemia? Homem em casa, mulher em casa, filhos em casa, ninguém sem fazer nada, programação da TV horrível. Então, eu tentei fazer esse levantamento, mas a gente chegou no consenso que a gente também não conseguiu quantificar. Por quê? Porque tiveram casais que passaram a se conhecer. Eles não se conheciam. Você casa com uma pessoa que você não conhece. Aí vem a pandemia e obriga vocês dois ficarem 24 horas em casa. Resultado, separação. Resultado, filho. Resultado, desespero, porque a gente descobriu que a gente não consegue engravidar. Então, assim, a gente teve vários caminhos. Teve paciente meu que falou assim, olha, chegou a pandemia, não aguento mais meu marido, entendeu? Não é... Né? Acho que a gente vivia tanto tempo... Né, longe, que a gente chegava em casa só para dormir, a gente não conversava, eu não sabia quem ele era direito, apesar de ter namorado 7 anos. Depois de 7 anos... Aí pronto, foi morar junto, né, a rotina do dia a dia, e na pandemia tudo ficou muito ali, né, muito impregnado um no outro. Mas não quero mais. E aí já estavam tentando engravidar um bom tempo, quando se separou, arrumou outro, casou e engravidou. E é rapidão, né? Olha, quando você não quer engravidar, o negócio é rápido. Agora, quando você quer, parece que existe um entrave ali, sabe? Núbia Amado, muito obrigado pela sua presença aqui no Despluga. Tivemos uma aula hoje aqui de vários temas importantes, bem legais. Saúde reprodutiva, né? Saúde reprodutiva, eu acho que é interessante para muitos casais, muitas pessoas que tem interesse nesse assunto, né? Muito obrigado. Eu quero deixar a nossa câmera para você fazer as suas considerações. O que eu tenho para dizer, assim, é um recado que a gente sempre fala, né, para os casais que querem engravidar. Se o seu cérebro não acredita que você é capaz, ele não perde tempo tentando. Então, serve para tudo na sua vida. Se você acha que você não é capaz, o seu cérebro não vai perder nenhum milésimo de segundo tentando fazer com que ela aconteça. Então, acredite, é capaz e trabalhe sempre com 1% de chance, que vai dar certo. Obrigado, Núbia. Nossa, eu que agradeço. Gratidão. Quero agradecer você também que esteve conosco até aqui. Se você viu esse vídeo até aqui, porque o assunto foi interessante, eu sei que você gostou. Então, clica nesse ícone do lado, se inscreve no canal aí pra gente, dá essa força pro nosso canal, tá bom? Quero agradecer a toda a equipe que esteve conosco, muito obrigado ao esposo da Núbia que está aqui acompanhando ela, obrigado pela sua presença.
Agradecer a todos e dizer que eu estarei de volta no próximo episódio. Obrigado, fui!